Imagine o ano de 2004. O hardware do PlayStation 2 já estava chegando ao seu limite e, do nada, a Rockstar North decide que não quer apenas fazer uma sequência de Vice City. Eles querem colocar um estado inteiro com 3 cidades distintas, desertos, florestas e montanhas, dentro de um único disco. Você já parou para pensar em como o GTA San Andreas conseguiu ser tão vasto e complexo em uma época em que a memória RAM dos consoles era menor do que uma foto de alta resolução hoje em dia? O que faz da jornada de CJ não apenas um conto de vingança, mas a obra-prima definitiva do mundo aberto? Neste vídeo vamos dissecar o DNA de San Andreas. Vou te mostrar como a Rockstar uniu narrativa, RPG e uma escala sem precedentes para criar um ecossistema vivo que dita as regras da indústria até hoje. Ao final, você vai entender por que, mesmo com os gráficos datados, a alma de San Andreas continua mais vibrante do que muitos blockbusters modernos de 500 milhões de dólares. A ilusão da escala infinita. Para entender por que San Andreas é uma obra-prima, precisamos falar de geografia. Antes dele, mundos abertos eram cidades isoladas. A Rockstar quebrou essa lógica ao criar a transição entre Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Não era apenas sobre o tamanho do mapa, mas sobre o contraste. O jogo te força a uma jornada. Você começa no gueto, passa pelo campo, sobe montanhas e termina no brilho neon dos cassinos. Essa progressão geográfica espelha a ascensão de CJ. A engenharia para carregar esse mapa sem telas de loading foi um milagre técnico. Eles usaram truques de névoa, design de estradas sinuosas e o sistema de LOD, Level of Detail, de uma forma que fazia você sentir que o mundo não tinha fim. Você não estava apenas jogando, você estava habitando um estado. O CJ é você, o DNA de RPG. Um dos segredos que mantém as pessoas presas a San Andreas por 18 minutos ou 100 horas é o sistema de personalização. Pela primeira vez, o protagonista era um reflexo das suas escolhas. Se você comesse demais, CJ ficava gordo. Se malhasse, ficava forte. Se dirigisse muito, sua perícia aumentava. Isso criou uma conexão emocional sem precedentes. CJ não era apenas um boneco. Ele era um avatar que evoluía com você. Esse game design invisível de estatísticas transformou um jogo de ação em um simulador de vida criminosa. Essa profundidade de sistemas, ter que comer, mudar o cabelo, tatuar o corpo, trouxe uma camada de imersão que a própria Rockstar demoraria anos para tentar replicar com a mesma intensidade em GTA V. A narrativa de épico americano. A história de San Andreas não é apenas sobre gangues, é uma sátira ácida e brilhante da cultura americana dos anos 90. O roteiro é um equilíbrio perfeito entre o drama pessoal de uma família despedaçada e a loucura de conspirações governamentais com personagens como Mike Toreno e o corrupto oficial Tenpenny. A dublagem de Samuel L. Jackson e o carisma de Young Mei Lei elevaram o padrão cinematográfico dos jogos. O ritmo é impecável. O jogo começa pé no chão em Grove Street e escala até você roubar um jetpack da Área 69. Ele sabe quando ser sério e quando abraçar o absurdo, mantendo o jogador sempre curioso pelo próximo passo da ambição de CJ, o ecossistema e a cultura das rádios. Nenhuma obra-prima é completa sem uma alma sonora. As rádios de San Andreas não são apenas trilhas, elas são o tecido conectivo do mundo. A curadoria da KDST, Radio X ou Playback FM criou uma atmosfera onde dirigir entre cidades se tornava um evento por si só. As notícias no rádio reagiam às suas missões, os comerciais ridicularizavam o consumismo e os locutores tinham personalidades próprias. Isso dava ao jogador a sensação de que o mundo continuava girando mesmo quando você não estava atirando. É o que chamamos de world building orgânico. Você não ouvia apenas música, você ouvia o pulso de San Andreas, o legado do caos e a comunidade. Por fim, San Andreas sobreviveu por tanto tempo por causa do que ele permitia ao jogador fazer fora das missões. O sistema de guerra de gangues, os namoros, os minigames de dança e a física de veículos criaram um playground infinito. Isso gerou a maior comunidade de modificadores da história. Do SAMP, San Andreas Multiplayer, aos mistérios do Bigfoot e mitos urbanos, o jogo se tornou uma lenda da internet. Ele foi construído com tantas camadas de segredos e possibilidades
que mesmo décadas depois, ainda descobrimos detalhes ou formas diferentes de abordar o caos. Ele é a definição de um jogo que respeita a inteligência e a curiosidade do jogador. GTA San Andreas é uma obra-prima porque ele provou que os limites de um jogo não estão no hardware, mas na imaginação dos criadores. Ele pegou uma tecnologia limitada e entregou uma experiência de liberdade que ainda serve de bússola para todo mundo aberto criado hoje. Ele não desperdiça 1 centímetro do seu mapa e nem 1 minuto da sua atenção. Mas e para você? Qual é a sua memória mais forte em San Andreas? Era defender a Groove Street, fugir da polícia no deserto ou simplesmente dirigir ouvindo a Horse with No Name? Deixe a sua história nos comentários. Eu quero ler os melhores relatos da comunidade. Se esse vídeo te deu vontade de instalar o jogo de novo, deixe o seu like e se inscreve para não perder nossas análises de grandes lendas. Groove Street é para sempre. Câmbio, desligo.